Vamos lá, hoje é o Dia Mundial de Combate à Asma, uma doença crônica que precisa ser acompanhada e que deve atingir cerca de 15% da nossa população. Eu disse deve, gente, porque infelizmente a asma é uma doença subnotificada. O que significa isso? Muito mais gente pode ter a doença e nem sabe. A gente fala sobre esse assunto com o pneumologista Fábio Souza, que é presidente da Associação Catarinense de Pneumologia e Tisiologia. Oi, doutor Fábio, muito bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia Dutra. Bom dia a todos os espectadores da NDTV, né, o SC no ar. Vamos falar um pouquinho dessa doença tão prevalente, né, o Dia Mundial da Asma, tão relevante para o combate, para o controle da doença, para a prevenção e prevenção também de mortes, né, para a doença que não são tão, um número até expressivo realmente no Brasil ainda. Continua em torno de 2.000 mortes por ano aí no Brasil. E com a pandemia a situação piora, é mais crítica? A gente dá para dizer que esse ano a gente está mais preocupado com esse assunto? Qual é o impacto da pandemia para quem tem asma? Super importante esse questionamento, porque se misturam muitos sintomas em relação à asma e em relação ao Covid, né? Então, pacientes que realmente têm uma tosse seca predominante, um aperto no peito, falta de ar, e pode ser asma, que é o diagnóstico realmente que a gente conhecia mais antes, e agora com o Covid, é claro que isso é muito mais até valorizado pelos sintomas respiratórios. O detalhe é que na asma, para ter o diagnóstico preciso, além de ter esses sintomas como a falta de ar, a tosse, o chiado no peito, né, uma opressão torácica, o diagnóstico tem que ser também, além da parte clínica, espirométrico, que é o exame do sopro, e aí vai avaliar a resposta ao broncodilatador, se a pessoa tem asma definitivamente, assim, ou não. E como bem mencionaste, né, 15% então da população tem essa prevalência, né, no Brasil, em torno de asma. Se a gente considerar os adolescentes juntos, dá em torno de 21% da população com asma. E, infelizmente, ela é subnotificada, ela é subdiagnosticada também, porque precisa dessa parte clínica mais funcional, a parte de avaliação médica, mais o exame espirométrico, né? Tem outros meios também, mas esse é o método clássico de fazer o diagnóstico de asma. O chiado pode ser considerado um bom alerta? Porque o senhor falou aí da dificuldade de diagnosticar, de muita gente misturar os sintomas, mas acho que chiado só a asma provoca, né? Pode ter por outras doenças também, mas é tão clássico na asma que a gente referencia como um sinal de alerta, né? O paciente, por exemplo, com enfisema, um tabagista crônico, ele pode também chiar o peito, porque é um mecanismo de fechamento do brônquio. O brônquio são os caninhos que a gente tem dentro do pulmão, vamos dizer assim, né? A parte da via aérea inferior, e aí ele pode, o mecanismo de defesa, por exemplo, alterações climáticas muito intensas, exposição a poeira, produto químico, fumaça, pode fazer com que o brônquio, que o paciente com asma já está mais inflamado, feche e dê o chiado no peito. Não é exclusivo de asma, mas é muito frequente em asma, tem que ser um alerta, sim, que esse paciente tenha asma. Doutor Fábio, o senhor mandou para a gente uma ilustração, vou pedir para a minha produção colocar na tela, exatamente para explicar como é um pulmão saudável e como é um pulmão com asma. Tá aí, ó, o senhor está acompanhando, por gentileza, traga detalhes para a gente sobre essa imagem. Se a gente olhar ali o pulmão do lado esquerdo, né, da tela, a gente está vendo que o brônquio ele está mais aberto, menos inflamado, menos broncoconstrito, menos fechado. Em contrapartida, do lado direito da tela, a gente está vendo um brônquio muito mais fechado, muito mais inflamado, numa situação que a gente já chama com remodelamento brônquico. Quer dizer, a parte da musculatura lisa, ela já está hipertrofiando também e fechando cada vez mais o brônquio, tendo essa dificuldade da asma, essa sufocação que a asma, né, ocasiona nos pacientes que sofrem da doença. Tem muita gente que tem medo de usar a bombinha. Eu já ouvi dizer, eu não uso a bombinha porque ela vai provocar aumento do meu batimento cardíaco. Eu não sei usar a bombinha, eu tenho medo de usar a bombinha. Qual é o alerta que a gente faz com relação à bombinha? É importante sim, deve usar sim, né? O tratamento principal é com a bombinha, sim. Não tem que ter medo de utilizar a bombinha, sendo bem avaliado, pneumologista, né? De uma maneira geral, as bombinhas elas podem ter hoje várias medicações dentro, né? O principal tratamento da asma, por exemplo, é com corticoide inalatório.
E é importante ressaltar que o corticoide inalatório, então que vai no spray oral, então pela boca, ele não vai fazer, por exemplo, os efeitos do corticoide sistêmico, que seriam, por exemplo, aumento de peso, a alteração do açúcar no sangue, algumas vezes até aumento de pressão. O corticoide sistêmico seria o corticoide na veia, corticoide comprimido, né? Certo, isso é uma coisa. Em relação a outras medicações que pode estar ali na bombinha, seriam os broncodilatadores, que aumentam ou podem aumentar a frequência cardíaca. E aí, alguns pacientes fazem uma analogia de aumentar a frequência cardíaca e aí ter maior risco para o coração, que não é uma verdade. A gente costuma comparar doenças, por exemplo, vamos pegar a hipertensão, que é tão prevalente. O paciente vai tomar os antihipertensivos ali para hipertensão e vai controlar bem a pressão. Se ele para de usar a medicação para pressão, vai aumentar a pressão. Na asma é a mesma coisa, uma doença crônica das vias aéreas e que precisa de um tratamento regular e constante com a bombinha, que tem a corticoide inalatório, e muitas vezes associado ou não com o broncodilatador, que é o que abre o brônquio. Então, se eu paro de usar, eu paro de usar a medicação, o que vai acontecer? Vai fechar mais o brônquio. Quando eu precisar tratar efetivamente, já vai ser mais difícil abrir o brônquio, como a gente mostrou na ilustração, tendo remodelamento brônquico e não conseguindo mais aliviar os sintomas, não conseguindo mais aumentar a capacidade pulmonar. E a pessoa sofrer por asma, é uma doença que mata ainda, no Brasil, 2.000 pessoas por ano, 350 mil internações por ano no Brasil, e com essa prevalência tão alta de 15% da população brasileira. Ou seja, o senhor está querendo dizer que o mau uso da bombinha pode fazer com que um dia a bombinha não funcione mais, é isso? Traduzindo. Isso, ou o não uso, né, ou o mau uso, como bem falasse, porque assim, a gente tem que ensinar muito bem a maneira correta de utilizar os broncodilatadores, as bombinhas. Se usa de maneira realmente que não foi muito bem explicado, também não vai ter uma absorção tão boa pulmonar. Essa é a grande distinção em relação a só tomar um comprimido ou fazer o uso do spray, da bombinha, dos pó-inalantes, que hoje em dia tem vários arsenais aí, né, para o tratamento da asma, e tem que ser muito bem orientado de como utilizar sim. Vamos explicar então, vamos aproveitar que o senhor está aqui e explicar. Ponto número 1, a gente tem que primeiro tirar todo o ar do pulmão para poder fazer o uso da bombinha, né? Isso. Eu trouxe aqui dois tipos de um spray e um pó inalante, tá? Em relação para ver distinções. Mas a maneira principal, vamos pegar o spray. Agita a bombinha, a maioria dos broncodilatadores é assim, tá? Abre, né? Vai colocar perto aqui, então, da boca, e vai ter um spray que aí vai soltar o ar na hora do spray. Puxa depois, então, de uma maneira significativa por 10 segundos e depois pode exalar. Então, a sequência é correta. Agitou, soltou o ar, colocou na boca, apertou, sugou e segurou 10 segundos. Depois, como algumas dessas medicações têm corticoide inalatório, é importante ressaltar, bochecha com água, gargareja e cospe, tá? Para não dar nenhuma lesão na língua, na boca. O importante é o que a medicação foi para o pulmão, não o que ficou na boca. E hoje em dia tem outros tipos de arsenal também, como, por exemplo, os pó-inalantes, que aí abre, não precisa agitar, solta o ar, coloca na boca aqui, suga com toda a força e segura 10 segundos. Depois também, bochecha com água, gargareja e cospe. A maioria dessas medicações para o controle da asma funcionam, por exemplo, 1 ou 2 vezes de manhã, 1 ou 2 vezes à noite. Tem algumas que é só 1 vez ao dia, então por isso a gente tem que ver, fazer um esquema tático terapêutico para cada paciente, para tratar melhor a asma, não ter recorrência de sintomas, evitar internações e, é claro, que o desfecho principal, o pior desfecho, que é evitar a morte. Com certeza. Agora, doutor Fábio, eu tenho escutado muita gente falar que teve Covid e ficou com asma. É fato isso? É asma? É fibrose? O que é mais comum acontecer depois da Covid? Bem importante ressaltar, já que se misturam em relação aos sintomas respiratórios, né? O grande filtro é o pulmão, a gente vai inalar as gotículas ali do Covid e aí desenvolver a doença, uma doença tão transmissível. Então, tem um estudo americano que demonstra em torno de 15 a 20% dos pacientes que no decorrer, então, de pacientes internados aí no caso, tiveram uma exacerbação
um broncoespasmo, um fechamento do brônquio e que demonstraram ter asma depois por espirometria, por exame do sopro. Tá? Então, em torno de 15% a 20% dos pacientes internados. Mas é muito mais comum a fibrose pulmonar, algumas estrias, algumas cicatrizes predominando em bases do pulmão em pacientes que foram mais graves durante a internação, por exemplo, pacientes internados com um grau de inflamação intenso, que a gente vê por exames de sangue também, né, proteína C reativa, por tomografia com grande extensão de lesão, de áreas de vidro fosco, e que foram formando fibrose no pulmão, tá? Ou pacientes que ficaram entubados em ventilação mecânica, mesmo tentando fazer uma ventilação protetora, acabaram tendo um acometimento maior de fibrose. Nesses casos mais graves, foi demonstrado que até 30%, por exemplo, destes pacientes mantinham, então, com algum grau de fibrose nos 6 meses de segmento do estudo. Então, é uma prevalência alta, uma atenção que a gente vai ter, né, numa sequência pós-Covid, numa síndrome pós-Covid, nesse stand de reabilitação e manutenção de acompanhamento desses pacientes. Tá aí, gente. Conversei com o Dr. Fábio Souza, pneumologista, presidente da Associação Catarinense de Pneumologia e Tisiologia. Muito obrigada, viu, pelas informações. Um ótimo dia. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Márcia. Estamos à disposição. Um abraço.